Veja agora no Ecosenado. Conferência internacional discute, em Brasília, o futuro das cidades sustentáveis. Hoje, nenhum prefeito, nenhuma prefeita pode dizer que não sabe o que é uma cidade sustentável e não sabe o que fazer. Novo Marco Legal da Biodiversidade é aprovado no plenário do Senado. Eu acho que o Senado evoluiu e melhorou, trabalhou muito bem. E na entrevista especial, a consultora do Senado, Karin Kiesmayer, explica os detalhes da nova lei. Essa informação de origem genética ela deverá ser utilizada em pesquisa e em desenvolvimento tecnológico. O Senado aprovou em abril o novo Marco Legal da Biodiversidade. O projeto tramita em regime de urgência no Congresso e regulamenta a pesquisa e o comércio de produtos que fazem uso do nosso patrimônio genético. Como sofreu alterações, a matéria volta a ser analisada na Câmara dos Deputados. O Marco Legal da Biodiversidade estabelece regras para a pesquisa e a exploração comercial do patrimônio genético brasileiro. Determina também de que forma será feito o retorno dos benefícios, mecanismo que assegura aos povos tradicionais que detêm conhecimentos sobre a utilização da biodiversidade o direito de repartição nos lucros gerados pelo comércio desses produtos. No Senado, o projeto tramitou por 5 comissões. Representantes dos setores produtivos, das instituições de pesquisa e das populações tradicionais foram ouvidos em 4 audiências públicas. Mais de 100 emendas foram apresentadas pelos senadores, a maioria buscando proteger os detentores de conhecimento tradicional, indígenas, quilombolas e agricultores familiares. Uma das mudanças feitas no texto que veio da Câmara assegura às comunidades tradicionais o direito de uso do patrimônio genético sem a necessidade de repartição dos benefícios. Outra mudança inclui agricultores familiares entre os povos tradicionais, aqueles que têm direito à repartição dos benefícios da exploração da biodiversidade. Empresas estrangeiras só poderão fazer uso do patrimônio genético brasileiro ou mesmo receber amostras desse material se estiverem associadas a instituições nacionais. Existiam mais de 20 pontos divergentes. Chegar-se a 3 pontos de divergência, eu acho que o Senado evoluiu e melhorou, trabalhou muito bem. A partir de hoje, senador Moca, o Brasil inaugura uma fase nova. Nós vamos criar mecanismo para o Brasil ser uma grande liderança a partir do uso inteligente, sustentável de sua biodiversidade, levando em conta o conhecimento das populações tradicionais, respeitando esse conhecimento e pagando um benefício, fazendo a repartição de benefício quando acessar e quando esse conhecimento ou esse patrimônio genético for fundamental na composição de produtos. Karin Kiesmayer é consultora legislativa do Senado Federal na área de meio ambiente. Doutora em meio ambiente e desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná e pela Universidade de Tübingen, na Alemanha. Mestre em Direito Ambiental pela PUC do Paraná. Nós conversamos com ela sobre o novo marco legal da biodiversidade. Karin, o Brasil possui o maior patrimônio genético da humanidade. Quais foram as particularidades na elaboração desse novo marco legal da biodiversidade no Brasil? Bom, André, esse novo marco legal da biodiversidade é um projeto de lei oriundo da Câmara dos Deputados, que por sua vez tem origem no Poder Executivo. A sua particularidade diz respeito à alteração em relação ao marco legal vigente. Nós temos uma medida provisória, a 2186, que já possui cerca de 15 anos de vigência, e ela regulamenta o acesso ao patrimônio genético brasileiro, bem como a repartição de benefícios. Todavia, essa medida provisória ela foi editada no momento em que o país sofreu uma crise em relação à biopirataria. Então, houve um caso polêmico que justamente repercutiu na necessidade da elaboração de uma lei urgente, no caso uma medida provisória, para regulamentar o acesso ao patrimônio genético. Todavia, ela foi por demais restritiva e sancionatória. Então, ela não estimulou a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico no país, mas, pelo contrário, ela inibiu os pesquisadores e o desenvolvimento tecnológico em relação ao acesso ao patrimônio genético. Você acredita que essa nova lei ela vai compatibilizar os interesses das comunidades tradicionais, os interesses econômicos das empresas, os interesses da pesquisa e do meio ambiente? Há pontos polêmicos
referente justamente aos interesses das comunidades tradicionais e ao desenvolvimento tecnológico e econômico. Sem dúvida alguma, em termos de marco legal, ela estabelece maior segurança jurídica às comunidades tradicionais, ela estabelece uma agilidade maior no que diz respeito ao procedimento junto ao CEGEM para obtenção de autorizações de pesquisa, remessa, através do cadastro, que será um cadastro eletrônico, né? Não mais uma demora de, muitas vezes, 4, 5 anos para que a empresa ou o pesquisador eventualmente possa realizar a sua pesquisa. Então, haverá uma desburocratização em relação ao acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, bem como regras mais claras e mais precisas em relação à repartição de benefícios, que pode ocorrer na modalidade monetária ou não monetária, e inclui a repartição de benefícios oriunda de acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional de origem não identificável, o que não existia em relação ao marco legal anterior. No caso da origem não identificável, como é que esses recursos são utilizados e repassados? Obrigatoriamente, no caso de conhecimento tradicional de origem não identificável, a forma de repartição de benefícios é a monetária. Esses valores irão para um fundo que está sendo estabelecido pelo novo marco legal e a utilização será em programas voltados justamente aos objetivos da tutela do patrimônio da biodiversidade brasileira. Quais as contribuições do Senado que você considera importantes na discussão do novo marco legal? É importante, primeiro frisar, que o Senado, ao receber em regime de urgência esse projeto de lei número 2 de 2015 da Câmara, imediatamente entendeu pela necessidade de realização de audiências públicas. Então, nós tivemos um debate bastante intenso durante 2 a 3 dias aqui nessa casa, na Casa Revisora, que possibilitou à comunidade, bem como aos parlamentares, conhecer as principais dificuldades, as principais dúvidas e as divergências em relação a esse projeto de lei. E com base nessas audiências públicas, nós também tivemos uma série de emendas apresentadas pelos parlamentares que foram já algumas objeto de discussão e de aprovação na Casa. Então, um dos principais pontos que eu entendo que o Senado refletiu e inclusive sugeriu mudanças diz respeito à polêmica lista que era exigida, né, no marco legal, enfim, no projeto oriundo da Câmara, que seria editada por vários ministérios, e essa lista seria uma lista negativa dos produtos que estariam sujeitos à repartição de benefícios. A dúvida é quando essa lista seria editada, as dificuldades de tantos ministérios em conjunto elaborarem uma lista, bem como elaborar uma lista negativa. E, nesse sentido, a emenda do Senado foi justamente para alterar esse dispositivo e prever que ato do Poder Executivo, ou seja, decreto, elaborará uma lista que que enunciará os produtos objeto da repartição. E essa lista pode ser positiva ou negativa, mas é um processo um tanto quanto mais célere do que a reunião conjunta de vários ministérios. Além disso, um outro ponto importante diz respeito à possibilidade de empresas estrangeiras terem acesso ao patrimônio genético brasileiro desvinculadas de instituições nacionais. Era uma autorização concedida, mediante, claro, critérios a serem estabelecidos pela União, no projeto original, e o Senado entendeu que apenas pessoas jurídicas estrangeiras associadas a instituições nacionais é que poderão ser autorizadas a ter acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, tutelando, protegendo a biodiversidade brasileira, bem como o desenvolvimento nacional também. São 2 aspectos importantes. Existe uma mudança também em relação ao conceito do que é patrimônio genético nessa definição que você considera importante, não é? Sim, em relação à medida provisória, não em relação ao projeto oriundo da Câmara, né? Nós temos na medida provisória vinculações de patrimônio genético à amostra física e a ações de coleta desse patrimônio genético. No novo marco legal, o patrimônio genético ele é conceituado como uma informação de origem genética. Não há necessidade da coleta ser realizada e não há necessidade da amostra, eventualmente, ser levada a um laboratório. O que importa é a informação de origem genética que pode ser justamente coletada, obtida no próprio local de origem. Outro aspecto importante é que essa informação de origem genética ela deverá ser utilizada em pesquisa e em desenvolvimento tecnológico. Ok, finalmente, Karen, quais são as perspectivas com a aprovação do novo marco legal, tanto para a pesquisa quanto para os ganhos econômicos na exploração do patrimônio genético?
As perspectivas são bastante positivas, né? Objetiva-se, comparativamente ao marco legal anterior, que sejam realizados mais acordos de repartição de benefícios, porque foram realizados muito poucos durante quase 15 anos de vigência da medida provisória. Então, objetiva-se que, de fato, haja uma repartição de benefícios com as comunidades detentoras desse conhecimento. Além disso, uma outra perspectiva é que haja desenvolvimento tecnológico no país e um maior interesse por parte dos pesquisadores em realmente desenvolverem pesquisa no patrimônio genético e na biodiversidade brasileira. Em decorrência do marco normativo vigente, muitos pesquisadores saíram do país ou realizaram suas pesquisas em outros países, ou em bancos de dados de patrimônio genético que já existem em vários países. Então, o objetivo é que haja um retorno a esse interesse pela pesquisa no país, uma regularização das atividades que estão em desacordo com a medida provisória, com repartição de benefícios, se houver a exploração econômica do produto, e, ao mesmo tempo, um marco legal que traga menos burocratização em relação ao acesso à pesquisa, enfim, ao desenvolvimento econômico em relação ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional brasileiros. Nós agradecemos a sua presença aqui no EcoSenado e até uma próxima oportunidade. Obrigada, André, eu que agradeço. A crise hídrica foi tema de uma audiência pública da Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Segundo os especialistas, o Brasil possui nas florestas sua única garantia para minimizar os efeitos da crise hídrica nas próximas décadas. O pesquisador Paulo Nobre afirmou que a quantidade de chuvas e a vazão das bacias que alimentam o sistema Cantareira em São Paulo vem diminuindo desde a década de 1980. Independente dos modelos climáticos que prevêem aumentos de eventos extremos nos próximos 50 anos, segundo ele, o Brasil possui um patrimônio que pode ajudar no futuro. Existem fatores externos ao Brasil, que são as mudanças climáticas globais, que afetam a nossa situação, porém, as árvores, não só as árvores, os contínuos maciços florestais de todos os nossos biomas são elementos essenciais para a segurança hídrica. E no ano passado eu chamei isso de seguro clima. Segundo o presidente da comissão, senador Fernando Bezerra, é preciso criar uma cultura de eficiência na gestão dos recursos hídricos. Lembrando que no caso das companhias estaduais de água, o nível de desperdício por problemas na rede chega a 40%. Segundo ele, também é preciso adequar as medidas tomadas ao quadro de contingenciamento orçamentário do ajuste fiscal. Que haja um olhar cuidadoso para a questão hídrica, para que as obras que estão em curso não possam ser interrompidas. Portanto, acho que os argumentos apresentados aqui pelo INPE, pela ANA, são muito valiosos no sentido de a gente defender essa posição junto ao governo federal. A cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, recebe o seminário Floresta, Água e Clima, com o objetivo de discutir avanços e retrocessos das políticas públicas ambientais e formular diretrizes para sua implementação. O evento acontece no Centro de Convenções entre os dias 1º e 3 de junho. As inscrições já estão abertas no site florestaaguaeclima.iasb.org.br. A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção Ceará, promove mais uma edição do CISBA, Seminário Internacional de Saneamento Básico e Ambiental, entre os dias 1º e 3 de junho, na Universidade de Fortaleza. O evento busca discutir a escassez da água, a gestão e qualidade do saneamento ambiental e o reuso de águas no Brasil e no Ceará. As inscrições já podem ser feitas no site cisba.com.br. A terceira edição do Seminário Internacional Ruralidade, Trabalhos e Meio Ambiente acontece entre os dias 9 e 11 de julho na Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. O seminário trará para discussão professores e pesquisadores do Brasil e do exterior. Também haverá espaço para apresentação de pesquisas científicas e propostas de artigos. Para mais informações, acesse www.seminarioruralidades.ufscar.br. As inscrições para o 8º Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social já estão abertas e vão até o dia 31 de maio.
Podem participar instituições sem fins lucrativos. A iniciativa busca certificar, premiar e difundir tecnologias sociais que tragam soluções para questões relacionadas à água, energia, meio ambiente, alimentação, educação, renda e habitação. O prêmio será de R$50 mil para os ganhadores e R$25 mil para os finalistas de cada categoria. Para mais informações, acesse www.fbb.org.br/tecnologia social.